para todos, todas, todes. Eu queria primeiro parabenizar vocês pelo resultado do simulado que a gente fez, né? Vocês foram muito bem em história. E é isso aí, vamos continuar estudando, vamos entrar nas universidades públicas, ocupar o lugar que é de vocês, de direito. Então, vamos que vamos. Esse semestre a gente vai ter várias aulas também de resolução de exercícios, porque eu sei que vocês já sabem bastante da matéria, né? Eu acho que vocês gostam bastante de história, enfim. Mas às vezes os exercícios dão aquela confundida, né? E às vezes é mais questão de interpretação de texto do que do conteúdo. Então vamos entrar nas aulas de resolução de exercícios, vamos treinar e vamos entrar aí na universidade, tá bom? Segunda coisa, também parabenizar vocês por estarem aqui nesse sábado estudando, vocês são demais, sério, continuem assim. E pedir de novo para vocês falarem comigo, porque senão eu fico aqui me sentindo um pouco sozinha, tem várias bolinhas aqui, enfim, quem quiser falar no microfone também, enfim. Então, vamos lá. No primeiro semestre, né, a gente estudou o que a gente chama de história geral. E aí, a primeira reflexão que eu queria colocar aqui para vocês enfim, o que é história geral, né? Pelos olhos de quem que a gente está estudando a história. Esse semestre, a gente vai estudar a história do Brasil, mas o primeiro semestre podia muito bem ser chamado de história da Europa, né? Então, quando a gente estuda história, principalmente, a gente sempre tem que pensar quem está dando a visão, né? Quem está falando o que aconteceu? Quem está ditando a história? Então, sempre pensar que, às vezes, a gente estuda as coisas numa visão muito eurocêntrica, né? Realmente, a gente falou várias vezes lá na aula de Idade Média, na aula de Renascimento, as revoluções francesa, industrial, que aquilo era um contexto da Europa, né? Aqui no Brasil, na América, estava acontecendo coisas muito diversas. E aí, às vezes, também fica um pouco separado, né? A gente não consegue linkar as coisas na nossa cabeça. Então, esse semestre a gente vai começar a estudar a história do Brasil desde o início. E a gente vai tentar desfazer um pouco essa visão, né, que a gente tem eurocêntrica. Então, a primeira coisa também a gente chama de descobrimento do Brasil, né? Mas esse descobrimento é para quem? É o descobrimento dos europeus, né? Os europeus descobriram o Brasil naquele momento, mas o Brasil já estava aqui, as pessoas já estavam aqui, os povos nativos, indígenas, originários dessa terra já estavam aqui. E, enfim, acho que é uma questão um pouco de palavras, né? E não é que está errado, porque para os europeus foi o descobrimento, a descoberta, mas a gente também pode chamar de invasão, a gente pode chamar de... Leonardo não saiu da aula, eu achei que ele tinha saído. A gente pode chamar de invasão, a gente pode chamar de ocupação, enfim, de conquista. E aí eu queria retomar um pouco de contexto histórico. Exato, parece que não tinha um antes, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês, rapidinho. Como que eu faço para compartilhar uma imagem que está aberta? Peraí que jovens com tecnologias está tenso. Ô, Carol, geralmente eu uso ou a tela inteira ou eu acho que uma guia também dá certo. Peraí, é que eu tinha salvo as imagens, mas tudo bem. Deixa eu pegar outra. Pode compartilhar a janela. E aí eu vou compartilhar aqui? Mas tem as anotações. Não vai mostrar sua imagem. Vai lá. Não, tudo bem. Vamos lá, peraí. Desculpa, gente, que eu tô aqui, jovem idosa com a tecnologia, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma imagem de Tratado de Tordesilhas. A gente também tem que pensar a história, né? Vocês estão vendo? Estão, né? Sim, tá certinho. Tá bom. A gente também tem que estudar a história, né, como um processo. Acho que eu já falei isso antes aqui para vocês e eu vou falar de novo. Então, em 1500 portugueses chegaram aqui no Brasil e foi isso, né? Vamos voltar ali muito tempo atrás. Vocês lembram ali que com as cruzadas, depois do Renascimento, começou aqui
um comércio, né, no Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo ficou sob domínio das cidades italianas pela posição vantajosa, né, que eles tinham, enfim, que veio do Império Romano e tudo mais, vocês já sabem. E aqui estavam se formando os estados nacionais, né, os novos estados nacionais. Os primeiros estados nacionais que se formaram foram Portugal e Espanha. Então, eles já tinham essa vantagem de já estarem reunidos, enfim, tudo mais, e eles têm essa vantagem também da posição geográfica que eles têm no mapa, né, que é aqui, logo na entrada do mar Mediterrâneo. Então, o que acontece? O comércio estava fluindo aqui, só que estava sob domínio das cidades italianas, e eles queriam chegar nas Índias, que é onde eles tinham descoberto que tinham as especiarias, as especiarias, né, que eles precisavam não só para temperar os sabores, né, tudo mais, para conservar, porque, né, gente, naquela época não tinha geladeira, então eles precisavam ali de temperos mesmo para poder conservar melhor as comidas e tudo mais. Então, a ideia aqui tanto de Espanha quanto de Portugal era fazer um novo caminho para chegar nas Índias. E eles aqui nem imaginavam que tinha uma América, né, do outro lado. Então, vamos voltar aqui em 1415, quando a Portugal conquistou a cidade ali bem no norte da África, que é Ceuta. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar meu mouse, mas enfim, é a cidade bem que está aqui, 1415, Ceuta. Essa conquista, ela foi importante também, porque deu ali para Portugal um controle de quem entrava e saía do mar Mediterrâneo e também deu o acesso, né, ao continente africano. Então, vejam que é quase 100 anos antes que começa ali uma tentativa de achar esse novo caminho que ia desembocar na chegada daqui na América, né? Depois, isso aí foi indo aos poucos, né? Tem aqui o Cabo do Bojador, que não está aqui nessa imagem, mas é um pouquinho para baixo de Ceuta. Depois conquistaram Cabo Verde, né? Que é ali na África também uma ilha. E foram indo até conseguir chegar lá embaixo na África para contornar todo o continente. E esse Cabo da Boa Esperança, que está escrito aqui, antes ele era chamado Cabo das Tormentas, porque eles tinham muito receio, assim, né, do que tinha lá, tinha muito mito de que teria monstros, teria alguma coisa assim, e tormentas é por causa de ventos mesmo, né. Pensa, gente, tipo, 1480, os barcos, apesar de serem bons para aquela época, evidentemente não eram os mais fortes que a gente conhece hoje, né, então, chegar lá era, assim, difícil, muitos não voltavam e tudo mais. E aí, quando eles conseguiram passar por esse Cabo das Tormentas, ele começou a se chamar Cabo da Boa Esperança, porque eles falaram, acho que vai dar para chegar assim, vai dar tudo certo, não tem monstro, não tem nada, vai dar tudo certo. Paralelamente, o que aconteceu? A Espanha, que também estava aí nessa tentativa de achar um novo caminho, eles falaram, eu não consigo ir pelo mar Mediterrâneo porque está ocupado pelas cidades italianas. Eu não consigo contornar a África porque Portugal já está fazendo isso. Eu vou tentar dar a volta no mundo e vou chegar lá do outro lado, na Índia, né? Só que ele não sabia que tinha uma América ali no meio. Então, lá em 1492, que também tem a data aqui, o Colombo consegue chegar ali na América Central. E aí, vocês lembram que tanto Espanha quanto Portugal são países de grande raiz católica, né? Então, os dois países estão ali muito ligados, apesar de concorrentes, pela Igreja Católica. Então, Portugal ficou sabendo dessa conquista aí da Espanha e falou, eu também quero um pedaço disso aí, sem nem saber o que era isso aí, né? E aí foi nesse contexto que em 1493, vocês estão vendo essa primeira linha aqui, tem o Bula Intercoetera, em 1493, eles fizeram um acordo, Portugal e Espanha, intermediado pelo Papa, né, pela Igreja Católica, para dividir o território que tinha sido conquistado. Ou seja, eles já
antes de nem saber quem estava lá, o que tinha lá, quais eram as condições desse território novo, já queriam dividir, já dividiram. Então, também aquela história, não sei se vocês aprenderam assim na escola, mas eu acho que eu aprendi assim, pelo menos, de que chegou aqui por acaso, Portugal chegou aqui por acaso, que não sei o quê. Não é bem assim, né? Antes de chegar, já estava querendo dividir esse território. Então, vejam que foi firmado esse acordo, só que o acordo previa o quê? Que 100 léguas, eu nem sei falar em léguas, mas enfim, 100 léguas de Cabo Verde, que era ali na África, né? Seria de Portugal, e depois dessas 100 léguas seria da Espanha. Só que aí Portugal falou assim, pera, isso aqui tá dando só mar, né? Esse acordo não tá muito interessante para mim. Então, eles fizeram um novo acordo, um ano depois, em 1494, que é a segunda linha. Esse, sim, é bem mais conhecido do que o anterior, né? O Bula Intercoetera, chamado Tratado de Tordesilhas. E foi aí que eles dividiram aqui mais ou menos, né, o Brasil, e aí aumentou de 100 léguas para 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Então, isso foi em 1494, ou seja, antes de Portugal chegar aqui. Eu vou parar de compartilhar agora. Desculpa que eu não vi o chat, gente. Eu tava compartilhando, não vi o chat. Mas, enfim, depois qualquer coisa vocês falam comigo, tá? Enfim, aí, então, voltando. Antes de chegar aqui, o Portugal já tinha dividido ali o território, já estava com os olhos tudo fervendo. E só depois que ele fez a viagem para realmente chegar aqui, que é aquela que a gente conhece de 1500, né, com as caravelas e tudo mais, do Pero Vaz de Caminho. Então, pensa assim, né, a gente tem que ser muito crítico na hora de estudar a história, e principalmente a história do Brasil. Exatamente, o Savon mandou aqui, né? Em 1500, o Pedro Álvares só chega ao Brasil com forma de garantir as posses, porque eles já tinham dividido. O Portugal não estava aqui, enquanto os espanhóis estavam lá, né, fazendo a colonização da América Espanhola, que a gente conhece, dos Incas, dos Maias, dos Aztecas, e Portugal não estava vindo ainda. E aí, o que estava acontecendo? Várias outras invasões. Além da portuguesa, o Brasil... não sabia. Eles chegaram, Maria Clara, ali na América Central, né? México, Cuba e tal, nas Antilhas. E eles não sabiam a extensão da América, e muito menos o que seria cada lugar, o que teria de metais preciosos, que era basicamente o que eles estavam atrás, né? E, enfim, eles fizeram essa divisão e acabou caindo o Brasil com Portugal, mas podia ter sido diferente. E também a gente sabe, né, pela história da colonização da América Espanhola, que ali também não foi exatamente bom para todo mundo. Então, aqui você quer dizer América como um todo ou Brasil? Se for América, é a Espanha. Mas o que eu estava falando estava ocorrendo... Então, a Espanha, ela chegou na América, e aí eles dividiram. No território que hoje a gente conhece como Brasil, a gente pode até falar que foi Portugal. Mas pensa que estava tendo várias invasões aqui, tá? Várias pessoas estavam tentando entrar, holandeses, franceses, portugueses, espanhóis. O Brasil, ele é super extenso, né? Então pensa, mesmo que os portugueses chegaram ali onde hoje é a Bahia, teve vários outros pontos do Brasil que outros povos estavam tentando invadir também. Então, inclusive, por isso que Portugal, eles chegam aqui em 1500, né, e estão ali vendo terreno e tudo mais, e eles não encontram, a princípio, ouro nem prata, que foi o que os espanhóis encontraram ali na América Central, né, no México, enfim.
eles encontram primeiro o quê? O pau-brasil. Não sei se vocês provavelmente já viram um pau-brasil e tal, se vocês sabem a cor dele. E ele foi usado, vou até entrar aqui também para compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar de novo, ajudem aqui. Olha como que ele é dentro, o pau-brasil. Ele é super vermelho, né? Então, ele era usado muito para tintura, mas também para marcenaria e outras coisas, né? Então, essa foi a primeira grande exploração que Portugal fez aqui no Brasil. Mas depois a gente vai estudar nas outras aulas que teve o ciclo do açúcar, teve o ciclo do ouro, finalmente, né? Depois que eles encontraram lá em Minas Gerais, enfim. E o pau-brasil é só a primeira dessa exploração. Então, esse brasilis, no latim, significa cor de brasa. Então, é daí que vem esse nome também, né? E aí, vamos voltar um pouquinho, né? Igual o Salvão tinha falado, eles chegaram aqui para tentar... como foi que falou? Garantir as posses, né? Então, foi nesse sentido também, de que estava acontecendo várias outras invasões, que Portugal decidiu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Isso também vocês com certeza já escutaram. Vou compartilhar de novo para vocês verem. Que era uma coisa que eles já tinham feito em outros lugares, na África e tudo mais, mas nunca tinha tido um lugar tão grande, né? Basicamente, o que foram essas capitanias hereditárias? Eles dividiram o Brasil em 15 faixas retas, né? Do litoral para dentro, que hoje, né, a gente pode falar que mais ou menos são os estados, mas não é bem assim, né, porque vocês viram que é tudo uma reta, né, e deram isso para cada um capitão donatário, né, e hereditárias por quê? Hereditárias porque elas eram, se o capitão donatário morria, ia para o filho, né, então vocês conseguem ver aí também a origem dos grandes latifúndios que temos no Brasil. Isso é lá desde a invasão dos portugueses. Então, hoje a gente ainda tem muitos latifúndios aqui, a gente tem que voltar e entender as raízes disso, né? E como que isso é dividido, como isso é passado de pai para filho, enfim, tudo mais. Mas o que aconteceu? Essas capitanias, elas ficaram um pouco desconexas entre si, né? Elas não se comunicavam, teve capitão donatário que ficou com duas, uma em cima, outra lá embaixo, então, tipo, evidentemente ele não estava conseguindo realmente manter um controle e explorar, que a função deles era explorar aquela terra, né, para descobrir o que tinha, descobrir as riquezas, os metais e etc., e aí esse sistema ele não deu muito certo, tá? Ele dura de 1534 até 1570, mais ou menos. E aí, depois que eles percebem que esse sistema não tá dando certo, vem um outro que se chama governo geral. E aí a tentativa do governo geral é de centralizar o poder, né? Porque é exatamente o oposto daquilo que tinha acontecido nas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas basicamente descentralizavam tudo, né? Então, as funções do governador-geral também eram as mesmas, era explorar a terra, povoar, evitar outras invasões e tudo mais. E é nesse contexto também que a gente tem a chegada dos jesuítas aqui no Brasil, né? Vocês também já devem ter escutado sobre isso, com certeza. Mas os jesuítas, eles estavam vindo para cá e vocês, de novo, vamos pensar o que estava acontecendo lá na Europa, né? Lá na Europa já estava começando os indícios das reformas protestantes, ou seja, a Igreja Católica estava procurando novos fiéis, né? Querendo novos fiéis. E tanto as conquistas da Espanha quanto de Portugal eram uma grande chance, né? De expandir esses fiéis, né, de ter novos fiéis, inclusive em um outro continente. Então, chegam os jesuítas, e aí é que tem também ali aquele confronto, né, porque os jesuítas queriam catequizar os índios, né, tirar eles da fé
que eles tinham para trocar para a fé católica. E os colonos queriam escravizar os indígenas. Então, teve esse embate, mas a gente também não pode pensar, nossa, os jesuítas defenderam os índios da escravidão. Não, eles também tinham um interesse, pura e simplesmente um interesse de aumentar os seus fiéis. Sobre a parte administrativa, é mais ou menos isso que eu queria falar, eu não vou dar muitos detalhes, porque eu acho que isso vocês conseguem ver mais facilmente em livros, podcasts, enfim. Era essa reforma para a galera separar do casamento? Como assim? Não sei o que ele tá falando, gente. Lá da igreja. Não sei, enfim. Leonardo tá lavando louça e tá causando na minha aula. Agora eu queria falar de outra parte. Eu esqueci de falar que no começo eu queria separar. Nossa, assim. Isso, a reforma protestante. Isso, exatamente. Exato. Tá, agora eu queria falar uma outra parte, que é sobre a questão indígena no Brasil, né? Eu quis passar aqui um pouco de contexto, de como eles chegaram aqui, de capitanias hereditárias e tudo mais, mas eu acho que o mais importante, inclusive, para a nossa formação, assim, enquanto pessoas mesmo, não só para o vestibular, apesar de que cai bastante essa questão também no vestibular, é entender que esse processo de invasão, ele foi realmente um genocídio, ele foi um extermínio da população indígena, né? Ele tem estimativas, né? Não é muito certo, mas tem estimativas de que haviam milhões de indígenas aqui, 5 milhões, 6 milhões, não se sabe ao certo. E o censo de 2010, ou seja, todo esse tempo depois, agora tem pouco mais de 800 mil indígenas no Brasil. Isso é inaceitável. Pensa quanta gente foi dizimada realmente nesse processo, né? Eu acho que é algo que, às vezes, a gente não fala muito, porque houve justamente um apagamento dessa cultura, um apagamento desse genocídio, que aconteceu não só aqui no Brasil, mas na América inteira, até nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, em toda a América espanhola. Exatamente. No final eu vou passar um trechinho do filme Guerras do Brasil para vocês. Eu recomendo muito esse documentário, tá? Ele é do Netflix, mas eu achei o primeiro episódio no YouTube. Eu não sei se ele tem em os outros episódios, mas todos são bons. São 5 episódios. Tem sobre Guerra do Paraguai, tem sobre a escravidão, enfim, é muito bom. E eu recomendo todo mundo assistir, tá? O que eu estava falando os portugueses, quando eles chegaram aqui, eles trouxeram doenças, eles trouxeram muita coisa ruim mesmo, que a gente precisa conversar sobre isso, né? A gente precisa falar desse processo de dizimar a população indígena que havia aqui. E eu acho que também, às vezes, a gente fala a população indígena, né? E fica parecendo que é uma coisa heterogênea, que é uma coisa homogênea, quando, na verdade, existiam muitos povos aqui. Existem estimativas de que haviam 1.400 povos diferentes aqui. Então, existiam, sim, os tupis, né, que a gente escuta bastante, existiam os tamoios, existiam os guaranis, existiam os Yanomamis. Então, são muitos povos, cada um com a sua diversidade, e esses povos, apesar deles terem as diferenças entre si, eles sabiam coexistir antes da chegada dos portugueses. Existiam povos andinos também, que eles conseguiam coexistir. Povos da Patagônia, cada um com uma cultura diversa, não é única, tá? A cultura indígena não é única. E quando os portugueses chegaram, às vezes a gente fica com aquela impressão, nossa, por que os índios
deixaram isso acontecer, né? A gente sempre tem essa visão de por que deixou acontecer, ou, enfim, não fez nada. Isso também é errado, né? Existe um mito de passividade também, né? Em primeiro lugar, né, no início, realmente, os indígenas não tinham entendido que os portugueses estavam aqui para explorá-los, escravizá-los. Mas isso não quer dizer que eles fossem tontos ou alguma coisa do tipo. Eles simplesmente eram um povo que estava acostumado a coexistir com povos diversos. Então, os portugueses chegaram aqui fedidos, dizia o Darcy Ribeiro, com escorbuto, com fome, sem saber nada. E os índios, eles compartilhavam o conhecimento deles e se interessavam pelo conhecimento que os portugueses poderiam fornecer a eles. Então, não é ingenuidade ou algo do tipo, né? A gente não pode confundir com ingenuidade. E muito menos a gente pode continuar com aquela visão que foi muito influenciada depois pelo romantismo, pelo José de Alencar, de que os índios são preguiçosos, de que os índios não querem fazer as coisas e por isso que trouxeram a população africana para ser escravizada aqui no lugar dos índios. Não é bem assim, né, gente? Os índios foram escravizados, foram dizimados, sofreram com doenças, e agora a gente está vivendo essa pandemia há 1 ano e meio. A gente sabe o quanto é difícil sobreviver a uma doença que é uma gripe. Imagina, na época que os portugueses chegaram aqui, os índios simplesmente não tinham os anticorpos para isso. Então, a gente não pode também, né, se deixar levar por essas coisas. A gente tem que ler sobre esse tema, a gente tem que assistir documentário, a gente tem que ouvir lideranças indígenas falando sobre isso e entender que essa guerra, na verdade, ela não acabou. Exatamente isso que o documentário Guerras do Brasil fala, né? E aí eu queria trazer algumas coisas, alguns dados recentes, e isso só de 2, 3 meses atrás, de ataques que vêm sendo continuados, né? É uma guerra contínua. Não sei se vocês acompanharam, mas está em tramitação um projeto de lei, é o projeto de lei 490, que quer fazer alterações no Estatuto do Índio para mudar a forma como é feita a demarcação de terras indígenas no Brasil. A gente sabe que já é difícil fazer essa demarcação e esse projeto de lei quer dificultar ainda mais. Ele quer que tenha uma comprovação de que os indígenas estavam naquele território em 1888, que é o marco constitucional, né, o marco da Constituição. Agora, imagina, tem povos que são isolados, que não têm contatos com a humanidade por opção, e eles não poderão ser demarcados. Não há expansão também, não se pode ter expansão, porque não vai estar lá em 1988, certo? A pessoa vai conquistar um novo território. Além disso, esse projeto de lei, ele permite que as Forças Armadas entrem em territórios indígenas sem conversar antes com esses povos que estão lá, que é algo que hoje não é permitido. Ele permite o contato com esses povos isolados por utilidade pública. Mas o que é utilidade pública? Não está escrito no projeto de lei o que é utilidade pública. A gente sabe que isso pode ser interpretado de diversas formas. Utilidade pública é o quê? Fazer mais desmatamento? Fazer mais agronegócio? Transformar ainda mais o Brasil em uma fazenda? Então, é uma coisa muito grave, né? Lembram quando o Ricardo Salles, que era o ministro do Meio Ambiente, falou, vamos passar a boiada? É disso que ele está falando. Vamos ali na surdina passar um projeto de lei que altera a forma de demarcação de terras indígenas, que já é ruim aqui no Brasil. E esse contato que permite com os povos isolados, pensem nisso, na proporção disso, em um cenário de pandemia do Covid-19. Se nós, que estamos aqui, já temos anticorpos para outros tipos de gripe e tudo mais, imagine esses povos, o que vai acontecer. É uma verdadeira
dizimação, né? Eu acho que não tem outra palavra, né? Não sei se vocês estão acompanhando também, mas os povos Yanomamis estão sofrendo muito com garimpos ilegais na terra. Tem estimativas dos próprios garimpeiros, de que tem mais de 20 mil pessoas fazendo esses garimpos ilegais nas terras dos Yanomamis. E eu acho que um pouco o nosso papel, assim, de estar do lado dessas pessoas, de denunciar essas coisas, dar visibilidade, porque essas coisas, elas não são corretas, né? E muitas vezes não é dada a devida importância, né? Os povos indígenas, eles querem preservar apenas a sua identidade, a sua terra. E isso não pode ser penalizado dessa forma, né? E a última coisa que eu queria trazer para vocês também de atualidades é aquilo que está sendo descoberto no Canadá. Não sei se vocês viram, mas várias igrejas têm cemitérios de crianças indígenas no quintal. Porque mais de 150 mil crianças foram tiradas de suas comunidades lá no Canadá e colocadas no internato da Igreja Católica para que elas fossem proibidas de exercer a sua própria religião, sua própria crença, sua própria fé. Elas não podiam falar a própria língua, eram obrigadas a falar outra língua. Isso é de extrema violência, né, gente? E o pior, o que aconteceu depois, né, que algumas dessas... eu lembrei dessa série também, eu também assisti, amo, inclusive. É horrível, né? A Anne vai lá no internato que tá a amiga dela, e a amiga dela tá lá sofrendo, ela não pode falar a língua dela, ela não pode ser ela não pode vestir a roupa que ela quiser. É terrível, assim, sabe? No simulado núcleo de inglês. Ah, que legal. Gente, isso é muito, muito bizarro, né? Se você for pensar. E aí, quando algumas igrejas descobriram que as outras estavam sendo investigadas e tudo mais, teve algumas igrejas que atearam fogo nos próprios terrenos, para que depois não houvesse investigação e encontrasse restos mortais de crianças. Gente, isso é de uma violência que eu não sei nem dizer. Então, por fim, eu queria compartilhar aqui a última coisa com vocês, que é o vídeo da Guerra do Brasil. Eu vou conseguir, gente. Vamos lá. Em contato, eles se relacionavam com os Quechua, com os Aymara, com os povos andinos, com o Império do Taiwan-Tsuyo, que tinha em toda essa espinha que é os Andes. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi. Os portugueses estavam tendo de que podiam escravizar os índios, foi um dos principais motivos dos índios começarem a queimar os engenhos, queimar as novas sítios coloniais e entender que os brancos eram invasores. Quer dizer, demorou para os índios interpretarem que os brancos estavam aqui para ficar e para tomar a terra e, se possível, escravizar os donos da terra. Os indígenas vão reagir. Eles vão reagir, temos aí um início de um conflito que é essencial da colonização. A história da colonização é a história da conquista contínua, da guerra contínua, para ocupar o território e dominar os povos. E isso tem um início lá nos anos de 1530 e vai percorrer toda a nossa história.
Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. Então, gente, é esse trechinho que eu queria passar para vocês, mas eu recomendo que... Vocês conseguiram escutar? Sim, né? Ah, tá. Que susto. Eu já pensou, eu tô aqui, né? Então, é esse trecho que eu queria compartilhar com vocês. Eu recomendo muito que vocês assistam o episódio inteiro e a série inteira. Essa série é demais. Eu vou mandar o link para vocês aqui do YouTube, que tem esse episódio, mas quem tiver Netflix tem os outros episódios lá também. E tem um podcast que eu também vou passar para vocês, que a gente precisa entender que essa história, ela é de muita resistência, tá bom? Ela não é uma história de passividade, ela é uma história de luta, ela é uma história de genocídio, é uma história de dizimação da população indígena, e é nosso papel, sim, é nosso dever denunciar isso e fazer parte dessa luta, tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem... tem todos? Que demais! YouTube, tudo para mim. Teve protesto, foi super reprimido. Então, nosso papel, assim, ir lá participar do protesto, entender o que está em jogo, né, gente? A gente já tem um país que não demarca terras indígenas e estão querendo passar um projeto de lei que vai atrapalhar ainda mais isso, que vai permitir contato com povos isolados, que não tem a imunidade para isso. A Maria Clara colocou aqui no chat, depois eu vou mandar também no grupo, tá, gente? E eu acho que é isso por hoje. Essa aula é um pouco pesada, eu estava nervosa, porque é um tema, assim, muito difícil, né? É muito triste, é muito complicado falar disso. É a história do nosso povo que foi apagada, que está sendo apagada todo dia, né? A gente tem que colocar as vozes dessas lideranças indígenas, como o Ailton, que aparece, né, aqui no seriado que eu passei para vocês, como a Sônia Guajajara e muitas outras que estão aí denunciando o que está acontecendo com os povos. Então, é isso, gente. Não sei se alguém tem mais algum comentário, se alguém quer falar alguma coisa, mas se não, acho que a gente pode dar uma encerrada por aqui. É muito triste, né? Val, acho que se você quiser, pode encerrar a gravação. Beleza, querida, eu tô tentando aqui, tá meio travado, mas já... Normal. Acontece. Interromper, pronto.